Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day... Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado e mais liberdade. Meu nome é Leonardo Cansado e hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto polêmico, que é a respeito do conflito árabe-israelense, né? Mais propriamente dito, do conflito palestino-israelense. Então vamos lá, minha gente. Quem que tem a culpa nesse conflito, né? Quem que está com a razão? O que vocês acham? Muita atenção no que eu vou falar. Minha gente, tudo que tange, né? Tudo que abarca a desgraça humana, a matança, a maldade, o sofrimento, a violência desnecessária, a gente tem que deixar as paixões de lado, tá? Porque é exatamente a paixão que leva a nossa raça a se autoflagelar, né? Então vamos mergulhar nesse assunto aí, tá? Eu não vou me aprofundar muito na parte histórica, né? Vamos fazer só um breve relato aqui para a gente só poder contextualizar, mas nós vamos fazer uma reflexão a respeito do conflito, tá? Isso sim. Então a gente tem o povo judeu que ocupava a região lá bem antes dos palestinos, né? Diga-se de passagem, calma, não se emocione, calma. Teve duas diásporas lá, então teve a diáspora babilônica, acho que neobabilônica para ser mais exato, historicamente falando, e depois teve a romana. A romana, logo depois que Jesus morre, ela leva meio século, um pouquinho mais de meio século para acontecer. Eles foram expulsos da região duas vezes, os judeus, né? E essa última diáspora, a gente tem outros historiadores que, né, falam de várias diásporas, mas as duas diásporas mesmo que a gente tem, que a gente pode, que é unânime, né, ninguém rechaça essa teoria, é a diáspora neobabilônica e a romana. Então essa aí ninguém refuta, né, ninguém nega. Mas a gente pode, se você quiser colocar aqui que de certa forma o Holocausto foi uma diáspora, também, né? Há vários teóricos que defendem isso, mas enfim. Então eles saíram daquela região ali no século I, né? No século I, logo após a morte de Cristo, e demoraram 2000 anos praticamente para voltar. Seria mais ou menos isso, né? Voltar aí em 1900 anos mais ou menos. Mas no final do século XIX, né, quase já para o século XX, nasce o movimento sionista. O movimento sionista, o movimento da conspiração mundial, né? Tudo bem se você gosta de conspiração, mas não é o caso aqui agora. O movimento sionista, em suma, é o movimento de retorno do povo judeu à Terra Prometida, que era Israel. Tanto é que foi um debate que se realmente Israel tinha que voltar, o Estado israelense tinha que ser fundado novamente no Oriente Médio, onde foi Israel antigo, né? Onde nasceu a primeira civilização, não o ser humano, onde nasceu, não o Homo sapiens, nasceu a primeira civilização, que foram os sumérios, e nasceu o povo judaico. Então eles queriam retornar, tinha parte do movimento que queria retornar para o Oriente Médio, outra parte queria comprar uma área na África e outra parte queria comprar até uma área no Brasil, que eles queriam, né, fazer uma proposta e comprar e montar o Estado de Israel aqui. Mas enfim, venceu a religião, né, gente? Venceu a religião, a paixão, a vontade de voltar das raízes de onde veio, com certeza. As outras duas propostas, elas nasceram já natimortas já. E então eles começam a voltar aos poucos. E que na verdade faz sentido, porque, minha gente, querendo ou não, a história já mostrou isso.
O único lugar onde os judeus vão estar seguros vai ser em Israel. Isso é fato. Se não tiver Israel, não tem segurança para o povo judeu. Essa é a verdade, a história já mostrou isso, né? Você acha que aquele pessoal que estava na Alemanha ali antes do Holocausto, eles imaginaram, eles se achavam alemães, cara. Muitos lutaram na Primeira Guerra Mundial, foram heróis de guerra, né? E de repente eles são pária, não tem lugar para ir. Eles são pária do país. Então, assim, é fato, é um exemplo bem recente. Bem recente. Muitos deles ali nunca eram mais alemães do que os outros que não eram judeus e se acreditavam alemães também. Eles eram, né? Eles nunca muitos se viam mais alemães do que judeus, assim. Eu sou muito mais alemão, eu tenho muito mais afinidade com a Alemanha em si do que a minha cultura judaica. Mas não interessa, né? Foram para as valas, né? Comuns, valas coletivas, ou para as câmaras de gás. Mas beleza, aí começou a voltar, eles começaram a comprar terreno, né? Muitos palestinos que estavam ali na época venderam, né, terreno e tal. Teve a Primeira Guerra Mundial, até a Primeira Guerra Mundial, toda aquela região era do Império Turco-Otomano, né, que hoje é a Turquia, era do Império Turco-Otomano, que entrou ao lado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e por ela ter perdido, ela perdeu a maioria desses territórios, né? E nessa ocasião, quando eles perdem esses territórios na Primeira Guerra Mundial, quem entra em cena, que já tinha imperialismo na época, mas eles queriam aplicar o imperialismo também nessa região, mas sem chamar de imperialismo, né? Chamaram de... como é que se diz? Mandatos, né? Mandatos. Eu vou só ajudar a administrar, ajudar a organizar esses povos miseráveis, incivilizados, né? Então vamos trazer a cultura europeia para eles aqui, para ajudar no desenvolvimento deles. Quem foi? Os players da época, né? França e Inglaterra, que foi o Acordo de Sykes-Picot. O Acordo de Sykes-Picot foi uma divisão dessa região do Oriente Médio, também fez parte do Sykes-Picot, a divisão dessa parte do Oriente Médio entre a Inglaterra e a França. Então o Iraque ficou com a Inglaterra, onde estava a Palestina era inglês, onde estava a Síria e onde hoje é o Líbano era francês. A Arábia Saudita, a Península Arábica, teve uma certa autonomia, porque até então ali não tinha monarquia. Monarquia árabe foi a invenção da Inglaterra aí, que começou a colocar os monarcas aí nesses países, né? Tanto é que a família monarca da Arábia Saudita na época foi apoiada pela Inglaterra, salvo engano também da Jordânia. Teve no Iraque, mas caiu, né? O partido Baa lá do Saddam Hussein derrubou a família monárquica na época. Também teve no Irã, né? O Irã também foi uma invenção que é o Império Persa, né? Também foi uma invenção inglesa, que depois teve lá o Shah Reza Pahlavi, né? Pahlavi, que depois da Segunda Guerra Mundial o Irã acabou caindo sob a influência norte-americana até a Revolução Iraniana. Mas beleza, então esse aí era um terreno, era uma região que estava dividida entre a França e a Inglaterra. E onde é Israel hoje, onde é a Palestina, ali era um mandato britânico. Então, o movimento sionista já estava ali em Londres, já pressionou também. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Holocausto, né? Os judeus não tinham para onde ir, ninguém queria receber os judeus, é uma verdade também, tá? Ninguém queria receber, nem o Getúlio Vargas aqui no Brasil queria receber, ninguém queria. Mandaram lá para a Palestina, já tinha um movimento sionista mesmo. E assim, a Palestina, calma gente, sem emoção, a Palestina até então não era um Estado-nação, não tinha Estado-nação ali, né? E outra coisa, tem uma vasta bibliografia a respeito que fala que, eu não sei se é verdade, mas que tem muito teórico que defende isso, que os povos árabes que eram mais fortes ali do lado também não iam deixar esse território para os palestinos, né? De qualquer forma, os palestinos iam perder esse território, tá? Não sei se isso ia realmente acontecer, mas que tem muito material afirmando isso, tem.
Beleza, chegou lá, teve lá a Assembleia da ONU, que até o Oswaldo Aranha presidiu, que era o representante brasileiro na ocasião, da nossa política externa, e foi criado o Estado de Israel. Um Estado que tentaram fazer um Estado árabe-judeu junto, não deu certo, com um governo metade árabe, metade judeu, também não deu certo, aí fizeram Israel dividido entre os árabes lá e entre os palestinos e os judeus, e os árabes que não aceitaram. Vamos regredir um pouquinho na história. Durante a Primeira Guerra Mundial, vocês já até ouviram falar do Lawrence da Arábia. O que era um Lawrence da Arábia? Era um oficial britânico que foi enviado para aquela região para inflamar aqueles povos a se rebelarem contra o Império Turco Otomano, né? Lógico, porque a Inglaterra já estava de olho. E foi prometido a eles autonomia. E vários daqueles povos sonharam com um grande, um grande país árabe, né? Que fosse um califado, né? Teve várias aspirações a respeito. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, que já não é mais a primeira, então teve a primeira e já não ganharam, né? Ficou com a Inglaterra e a França administrando, né? Administrando quer dizer explorando. E acaba a Segunda Guerra, naquela região em específico, veio o povo judeu. Logo após, assim, acabando dias depois, aí, teve a Guerra Árabe-Israelense. Então juntou ali o Egito, né? Juntou, salvo engano, gente, o Egito foi o primeiro desses países que ficou independente, bem antes da Segunda Guerra Mundial, que conseguiu autonomia. O Egito juntou a Jordânia, que na época eu acho era Transjordânia, juntou a Síria e juntou o Líbano. E mais vários povos árabes que foram lá, né, que se juntaram a essa cruzada islâmica, né, para expulsar os infiéis judeus. Só que eles perderam essa guerra, né? Ninguém apostava nos judeus, todo mundo achava que eles iam ser exterminados ali também e acabar indo para outro lugar. Mas, pasmem, eles conseguiram ganhar a guerra e os palestinos começaram a perder terreno ali. Tá? Agora, vamos ser sinceros, minha gente, vamos ser sinceros. Muita calma nessa hora, vamos respirar fundo e tomar Rivotril. Israel ganhou a guerra, mas se os árabes tivessem ganhado a guerra, os palestinos iam ser expulsos. Não ia existir um Israel. Hoje não existiria mais. Qualquer guerra de lá para cá que Israel perdesse, Israel não existiria mais. Ia ser matança também. Né? Não vamos ser inocentes ao ponto de achar que se os árabes ganhassem a guerra ali, ia ter uma coexistência pacífica. Jamais. Assim como não tem hoje. Então, beleza, teve essa guerra, depois teve a Guerra de Suez, que foi uma guerra que o governo egípcio resolveu nacionalizar o canal de Suez, que até então a França e a Inglaterra tinham um acordo comercial com o Egito, e a França e a Inglaterra resolveu invadir e Israel invadiu junto, porque na ocasião o governo egípcio também não estava deixando, estava limitando as navegações, a saída do mar ali para Israel. Então Israel também tinha um interesse nessa guerra. Depois dessa guerra, teve a Guerra dos 6 Dias, que também foi uma guerra que juntou também Egito, juntou Líbano, juntou também a Jordânia e juntou a Síria. E mais alguns povos que foram lá lutar junto com essa coalizão. E por incrível que pareça, assim, contra todos os prognósticos, o Israel venceu. Na verdade, Israel não tinha o apoio de ninguém ali. Não tinha apoio, Israel não conseguiu comprar arma para essa guerra. Né? Então eles acabaram vencendo. Depois disso, que aí os Estados Unidos começou a apoiar de verdade Israel. E começou a apoiar de verdade também, além de ser um ponto geopolítico importantíssimo, e até hoje, né, não só por causa do petróleo, mas pela geolocalização em si também,
foi aumentando, né? Aumentando a influência dos protestantes americanos que viam com bastante empatia a causa judaica, né? E esses protestantes americanos, eles foram aumentando a influência deles na política norte-americana, e até hoje eles são importantes. Israel só é o que Israel hoje, não é por causa que tem mais judeu nos Estados Unidos do que dentro de Israel mesmo. Hoje tem mais judeu nos Estados Unidos do que em Israel. Só que não é por isso que eles têm influência. É esse segmento protestante. Muito mais pelos milionários e bilionários judeus americanos que estão lá nos Estados Unidos tentando fazer influência. Mas enfim, teve essa guerra. Depois teve a guerra do Yom Kippur, que foi a Síria e o Egito. Para quem não sabe também, o Egito e a Síria por 2 anos foram um país só. Tentaram fazer isso, mas foi uma experiência que não deu certo. Uma experiência bem bizarra. Mas fica para outro vídeo isso daí. E eles fizeram a guerra do Yom Kippur e nessa ocasião o Egito conseguiu recuperar parte do Sinai que tinha perdido para Israel na guerra de 6 dias, mas eles não conseguiram também vencer essa guerra. Israel venceu a guerra, né? Conseguiu sobreviver. E de lá para cá teve alguns conflitos de menor intensidade, né, do que esses aí. E vamos chegar na nossa conclusão agora, né? Depois que todo mundo respirou fundo, fez uma yoga aí, tomou um Rivotril, a gente vai sem paixão, né? Quem tem razão nessa história aí? Gente, ali não tem culpado ou inocente, ali, sei lá, todo mundo é um pouco vítima e um pouco algoz, né? Vilão, de certa forma. Bom, você se coloca no lado do judeu agora. A gente vai se colocar no lado do palestino e no lado do judeu. Você coloca no lado do judeu, praticamente não tem lar mais, um lar nacional. Você sabe que há 2000 anos atrás, se os ancestrais estivessem naquela terra, que vocês foram 2 vezes expulsos. Foram uma vez, voltaram e foram expulsos 2 vezes. E você tem uma ligação cultural forte com os judeus do mundo inteiro. Tanto a linhagem Askenazi como a Sefaradita, né? Askenazi são aquelas da Europa ocidental, e os sefardita, né? Sefaraditas são aqueles da parte do Mediterrâneo da Europa ali, onde foi ocupada pelos árabes também, que eles também têm uma influência árabe forte, vieram com a expansão árabe, quando foi criado o islamismo. E você é um judeu, você não tem para onde ir, você já perdeu um monte de gente da sua família, aí de repente você está ali em Israel, é matar ou morrer, cara. É matar ou morrer. Não tem o que pensar. Aí você coloca do lado do palestino, você estava ali também, tua família está ali há séculos ali também, e de repente chega o pessoal, começa a comprar terra, muitos estão vendendo, né? Estão vendendo as terras e tal, e começa aquela disputa. Aí, a hora que você vê, você foi expulso da sua terra, foi o Nakba, que foi quando teve a primeira guerra árabe-israelense. Gente, teve a guerra. Os árabes perderam a guerra. Se os árabes tivessem ganhado, os judeus não iam estar lá hoje não, eles iam ser exterminados ali. Então, assim, não tem inocente nessa situação. Aí depois, com o tempo também, o que fortaleceu muito? Para você ver, o antissemitismo fortaleceu a existência de Israel. Porque a partir do momento que teve o holocausto judaico, né, promovido pelo nazismo, ali foi a gênese do Estado de Israel, ali viabilizou. E também teve os pogrom, né? Pogrom. Então teve o pogrom judaico, eu digo pogrom judaico porque o pogrom é uma palavra que vem do Yiddish, né? O Yiddish é uma língua que surgiu ali com os judeus askenazes, né? Na Europa Ocidental, especificamente na Alemanha, que mistura um pouco da língua alemã com o hebraico. O pogrom é soviético, que expulsou os judeus da União Soviética, da Rússia, da Ucrânia, teve vários. Inclusive, se você for pesquisar, você vai ver umas fotos de crianças mortas, assim, filas de crianças mortas, uma coisa horrorosa, sabe? É horrorosa mesmo. É pavorosa. Então, ali foi muito, muito judeu da Europa Oriental e da União Soviética, né? Que foram para Israel também, que viram segurança em Israel. Então fortaleceu Israel, né? Aumentou o número da população.
E a gente está nessa disputa, gente, mortal, né? Nós estamos nessa disputa aí até hoje, né, os palestinos e os judeus, que, assim, não tem, se você parar para pensar, não existe coexistência entre esses dois povos. Isso aí até agora não vai acontecer, não aconteceu e não vai acontecer. Não é viável. Não vai ter ali um acordo entre os dois povos de coexistência pacífica. Eu acho muito difícil isso acontecer. Ali, se deixar a história fluir, um vai exterminar o outro. Então, assim, não tem inocente. Ali é mais uma história da barbárie da humanidade, do ser humano, né, da selvageria, da paixão desenfreada, da maldade que assola a nossa existência até hoje. Então, assim, isso não vai acontecer. Não tem ali, não tem inocente, não tem culpado. É minha opinião. Eu acho que é difícil se apontar o dedo e falar, você tem razão, você não tem. Né? Ali é uma história humana. É como seria a história dos curdos, né? Mas fica para outro vídeo aí também, que é uma história bem, bem rica também, bem complexa. E também horrorosa e bonita ao mesmo tempo. Mas a única forma de coexistência ali vai ser uma coexistência forçada se tiver uma intervenção internacional de grande intensidade ali para poder ditar como é que vai ser essa coexistência e forçar isso. Caso contrário, se deixar a coisa fluir, um povo ali vai exterminar o outro. Isso aí é fato, né? Depois da Guerra dos 6 Dias, Israel começou a montar um monte de kibbutz, né, no território conquistado, até porque a ONU até hoje, o Brasil apoiou essa decisão também, diz que ali é uma região ocupada, mas Israel não quer saber porque depende da sobrevivência, né? E Israel também tem muita ressalva com relação à ONU e vou te falar, diga-se passagem com razão também, não deixa de ter razão, mas é outra história. Então eles aumentaram ali os kibbutz na Cisjordânia e foi retirando da faixa de Gaza, que unilateralmente o governo israelense saiu da faixa de Gaza, né? Saiu em 2005. E foi uma experiência também que não deu certo, né? O que aconteceu quando ele saiu da faixa de Gaza ali? O Hamas tomou conta da faixa de Gaza. Até então, quem dominava a faixa de Gaza ali, a faixa de Gaza era igual uma Cisjordânia, era dominada pelas Forças Armadas israelenses. Agora quem domina a faixa de Gaza é o Hamas. Parece que Israel está tentando retroceder, né? Assim, está apontando para isso mesmo. E sim, estrategicamente, eles têm razão. Eles têm que ocupar aquela região porque o país deles é minúsculo. Eles têm que ocupar a região para fazer aquela região como se fosse uma primeira barreira, sabe, de contenção. Essa é a mentalidade ali da geopolítica israelense. Eles também não devolveram as colinas de Golã para a Síria porque é uma questão estratégica. Não só porque ali tem muita água e Israel não tem água. A grande maioria da água de Israel ali usada ali é água reutilizável, né? Eles acho que são a maior tecnologia disso, de reutilização da água. Eles também ali é estratégico para poder defender o território com relação à Síria. Né? Com relação à Síria. Tem até um filme, depois eu vou passar aqui um filme da Netflix, que foi de um espião do Mossad, a respeito dessa passagem histórica aí. Que ele conseguiu mapear onde estavam as principais baterias, principais pontos de baterias militares ali na divisa, ali na colina de Golã. E foi quando, na Guerra dos 6 Dias, Israel teve essa vantagem também. O cara tinha mapeado tudo. E quando eles entraram ali, ganharam uma vantagem estratégica que eles não vão abrir mão. É questão de sobrevivência. A gente não entende isso porque o nosso país é gigantesco, é continental, né? Mas assim, minha gente, não tem. É difícil. Se a gente colocar o estômago, né, e o coração do lado, tirar as paixões do lado, né, as vísceras, a gente vai chegar à conclusão que é uma história humana, uma história triste, né, cara? História de matança, de violência, né, de genocídio de ambas as partes, né? E a gente tem elite dos dois lados ali, uma certa elite, não estou generalizando, uma certa elite que querem, que vê a vantagem na guerra, e tem os grandes players mundiais também que querem ter a influência daquela região, porque aquela região ela é estratégica,
Então é melhor, em vez daqueles dois povos se entenderem, mesmo que forçadamente, né, numa ação multilateral internacional forte, prefere ter a influência de um país só, um grande player tem uma influência ali, que foi o que aconteceu na Guerra Fria. Né? Os árabes tinham influência da União Soviética, e Israel teve influência dos Estados Unidos. E a gente vê, né, aqueles países ali, país que não tem nada, por exemplo, a Síria, né, país paupérrimo, mas que os players internacionais tentam estar ali para poder ter influência. E é isso aí, o Oriente Médio, a história do Oriente Médio ali, daquele pedaço em si, né, é uma história de disputa de influência, né, de influência externa. Então é isso, minha gente. Sim, essa visão que eu tenho desse conflito. Esse conflito não tem solução. Se deixar os dois ali, os dois povos vão acabar se matando, né? Não adianta você querer se meter nessa celeuma. Todo mundo que se mete nesse problema acaba arrastado para ele. O Brasil esses dias, por vaidade aí do Lula, né? Você gosta dele ou não, foi a vaidade dele. O Brasil não tem nenhuma vantagem estratégica se meter num conflito desse. Nós não temos nada com isso aí. A gente tem que fazer comércio com todo mundo, né? Isso que é interessante pra gente. Não se meter nesse problema, e a partir do momento que você se mete nesse problema, você não fica exemplo. Ninguém que se mete no problema árabe-israelense sai incólume, entendeu? Você vai acabar, mesmo que você não tome partido, você vai, um lado vai acabar te puxando para ele. Então pra gente não é interessante, e é isso aí, né? Tomara que a paz um dia reine naquele lugar lá, tá bom? E para quem quiser entender um pouco mais do assunto, quiser procurar, eu tenho uma sugestão que é Os Judeus, o Dinheiro e o Mundo, do Jacques Attali. Ele fez parte do governo do Mitterrand. E é uma obra bem... assim, é um calhamaço, mas é fantástico, cara. É uma erudição esse livro aqui, muito gostoso de ler. Para entender, né, a história do povo judeu, contado por um judeu, né? E por outro lado a gente tem aqui, assim, uma obra também um calibre tão quanto importante, que é o famoso também Edward Said, né? Que é que ele tem a cultura do orientalismo, né? Cultura e imperialismo. Aqui ele fala muito sobre, ele se aprofunda mais, né, a respeito do imperialismo que domina a cultura ocidental, mas ele faz, ao mesmo tempo, ele menciona muito o povo palestino. Então é muito interessante também, para você tentar entender, né? Na verdade a gente não entende, né? Mas você entra em contato com as informações com respeito ao conflito desses dois povos, mais confuso a gente fica. Um forte abraço, obrigado por assistir o vídeo até o final. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva, comente aí no canal, porque esse é um canal feito com muito carinho, muita dedicação para você. Deus ilumina a vida de cada um de vocês.